Caio, qual o seu mundo, né? Aquele vídeo da realidade virtual que você cria dentro da tua mente. O mundo é na sua mente. Isso. Então quais são os seus pensamentos? Porque esse mundo é construído pelos seus pensamentos. Sim. Aí uma amiga escreve o seguinte para você: minha mente em muitos momentos da vida era meu próprio torturador. Caio, eu gostaria de saber se o evangelho por si só pode curar a mente de uma pessoa sem intervenção psicológica ou psiquiátrica, traumas, crenças limitantes e também influência espiritual. Como curar a mente e as emoções, Caio? É uma pena que você não tenha ouvido a minha mensagem de domingo à noite no Teatro Universo ao vivo, porque foi sobre isso que eu falei, sobre a mente e a cura da mente. E você me pergunta se o evangelho pode. Minha querida, se o evangelho não puder, ninguém mais pode. Você entendeu? Agora, evangelho não é o que provavelmente você pensa que evangelho seja. Começa daí. É que quando eu digo evangelho, eu estou me referindo a um conteúdo. Quando você diz evangelho, você está pensando em outra coisa. É por isso que você me perguntou se apenas o evangelho pode curar. As outras coisas podem tentar ajudar, são paliativas. E frequentemente ou diariamente eu as recomendo como paliativo. Para quem está perturbado, exacerbado, aflito, ou inegavelmente tem uma deficiência já instalada de natureza neural, cerebralmente identificável, ou uma estrutura psicológica que se desenvolveu de modo adoecido, mas é porque faltam psicólogos de Cristo. Quando eu digo psicólogo, não é gente formada em faculdade de psicologia, é gente que entenda a psicologia do Evangelho. Eu prego o dia inteiro aqui a psicologia do Evangelho, porque não existe pregação do Evangelho que não seja psicológica. Também. Assim como não existe pregação do Evangelho que não seja espiritual, não existe pregação do Evangelho genuíno, ensino do Evangelho e vivência do caminho do Evangelho que não seja também psicológica, assim como não existe Evangelho genuíno que não tenha implicações sobre as condições físicas, orgânicas, sobre o que eu escolho para fazer com o meu corpo, ao que eu entrego o meu corpo, ao que eu não entrego o meu corpo, o que eu faço com o meu comportamento, com a minha fisicalidade espaço-temporal. O Evangelho tem que ter implicações sobre o todo da vida, senão ele não é Evangelho. As pessoas leem as cartas de Paulo e ficam achando que estão lendo cartas doutrinárias. Sobretudo as cartas de Paulo são cartas de pacificação espiritual, psicológica. O que ele está dizendo é: não tenha medo de nada. Quem é que vai te separar do amor de Cristo? Culpa, neurose. Por quê? Se você tem Jesus que advoga a sua causa, Romanos 8. Paranoia universal, pensando que há uma conspiração contra você, acabou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sentimento de rejeição. Ele vem e diz: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem uma significação e uma singularidade absolutamente incompartilhável. Você é um ser único em Deus. Meu Deus, se isso não tiver o poder psicológico de levantar a gente de entre os mortos, a garantia de que nada pode me separar do sentido da vida, de Deus, nem a morte pode, a morte morreu, nem a vida, eu não tenho que ter medo de viver. Nenhuma realidade da vida vai ter o poder de me separar de Deus, nenhuma.
nem as coisas do presente, as surpresas, os sustos do agora, nem as monstruosidades que nos aguardam no futuro, nem principados espirituais, nem poderes de nenhuma natureza, nenhuma força, de qualquer que seja a dimensão ou criatura, nada tem o poder de me separar de Deus. Você imagina só, o que é isso plantado dentro de uma pessoa com segurança de fé? É um poder de saúde mental enorme. Você viver desassombrado, sem medo, sem pânico, sem susto, seguro, firme, sem medo de morrer, sem medo de viver, sem medo do invisível, sem medo do visível, sem medo de nada, sem medo do futuro, sem medo do presente. O passado está perdoado e não há acusação contra os eleitos de Deus, porque é Deus que os justifica. O que você acha que isso faz quando alguém de fato crê nisso? Quando isso não é só balela de falastrões gritando atrás do púlpito, sem nem entenderem o que dizem, para um povo que não crê no que ouve nem compreende o que ouve. Aí, esse tipo de pregação, mesmo quando é feita, não produz nada além de doutrinação, mas quando ela é entendida e praticada espiritual e emocionalmente por quem anuncia, isso vai ficando claro na mente dos que ouvem, e o benefício espiritual surge, e o benefício psicológico e o equilíbrio mental começam a tomarem posse da nossa condição de ser. E vai se expandindo em nós. E é cura para a mente. Não fique pensando que eu estou sendo exagerado, eu não estou. Meu portal inteiro é o Evangelho aplicado à cura da alma e da mente. Meu portal todo. Faça um teste, entre lá. São milhares e milhares de entradas de palavras e você vai ver que quase tudo, ou praticamente tudo, com exceção de algumas informações históricas, tudo converge para a pacificação do ser, para a saúde mental, para o equilíbrio espiritual e psicológico. É claro, filha. E se o Evangelho não fizer isso, você conta no máximo com paliativos que fazem você ficar dormentes, tão somente isso. Que tem o poder de te perdoar, silenciar teus demônios, calar tuas assombrações, impedir as vozes da culpa e calá-las para sempre, porque haja garantia de que você está perdoada e que os seus pecados jamais serão ressuscitados, estão mortos em Cristo, e que você é uma pessoa nova em Deus, em Cristo. Embora você viva as rotinas do cotidiano, todos os dias você tem que lidar com as desarmonias orgânicas, com desequilíbrios hormonais, com tentações que o bicho animal mamífero em você, por elas se deixa seduzir frequentemente ou se deixa tentar, na mesma medida em que seu espírito corre o risco do surto, da arrogância, da soberba, da vaidade, disso tudo. Mas, quando a pedra fundamental do Evangelho, com essa compreensão da inseparabilidade da gente em relação a Deus, está estabelecida em nós, tudo mais passa e a gente vence a tribulação. E sai dela melhor, sai dela mais rijo, sai com a mente mais forte, sai com a estrutura espiritual plantada sobre um fundamento inabalável para a sua condição mental. E você anda em muito mais descanso do que se poderia conceber, o que qualquer treinamento de autoajuda poderia dar a você. Hoje alguém escreveu aqui para mim de manhã cedo
pessoa de um dos grupos do caminho, dizendo: o senhor poderia me indicar um bom lugar para meditação aqui em Brasília? E eu só fui educado, né? De fato, eu não conheço nenhum lugar para meditação. Falei: não conheço, meu irmão, não conheço não. Pode ser aí que no grupo alguém conheça. Aí ele escreveu lá, eu vi que ele escreveu lá, e alguém falou: tem o centro, um fellowship de meditação no Lago Sul, não sei o que e tal. E eu fiquei pensando, né? Quando na minha vida eu iria para um curso de meditação? Quando? O que eu iria fazer num curso de meditação? Até porque eu creio que existem bons exercícios de meditação, mas todos eles você pode ler em bons livros. Você não precisa ir presencialmente para lugar nenhum. Eu nunca fui a lugar nenhum, fiquei 10 anos meditando, orando, jejuando. E medito com uma facilidade enorme. Às vezes eu estou vendo um filme e entro num estado de meditação que eu fui embora. Porque não é só um treino fora, é uma atitude dentro. E não tem nada que dê mais poder de meditação do que a paz. Essa certeza pacificada, de que você está bem com os céus, com a terra, com você mesmo, com tudo. Esse já é um estado de meditação. Respiração ajuda. Encontrar um lugar confortável. Se você tem uma hiperatividade mental, ir aprendendo a acalmar o excesso dos excitamentos do pensar. Mas se o Evangelho plantado como paz está dentro de você, o resto segue naturalmente. Naturalmente. Você sabe que a palavra salvar no Novo Testamento, que Jesus usa toda hora: filho, a tua fé te salvou. Filho, a tua fé te salvou. É a palavra curar. Porque o Evangelho, a grande proposta do Evangelho é cura. É cura para a alma, cura para o espírito. Porque nós somos doentes. Somos tão doentes que espiritualmente somos mortos. E a nossa psique é toda adoecida. Ela se mistura com a nossa animalidade orgânica e vive só de impulsos. E vai adoecendo cada vez mais. E o Evangelho chega e produz essa cura de integração, de consciência, de harmonização, de paz e de descanso. E tira o medo de tudo. E dá a você essa sobriedade. Tira o medo, mas não planta arrogância. Porque, em geral, o indivíduo que não tem medo é um descuidado, sem sobriedade e arrogante. Não, ela tira o medo, mas te dá bom senso, sobriedade, lucidez e prudência para viver. Então, claro, minha filha, mergulha aí no meu portal, você vai nadar de braçada, vai crescer tudo que você quiser crescer. E não precisa ir a lugar nenhum, está tudo aí, juntinho na tua mão, diante de você.